Voltamos com mais uma review de Westworld, com um episódio cheio de informações, olha só, com muitas camadas, enfim... Perguntas também, né? Nunca deixa de ter. Sim, mas foi um episódio que a gente não deixou de olhar pra tela. Lembrando que todos os vídeos da série são uma parceria com a página Westworld da Depressão. Eles têm Facebook, Instagram, então confere aqui embaixo os links na descrição. E já vai deixando seu like transudo aqui embaixo também, e vem pro vídeo. Porque aqui é ela, a casa de Westworld. Sim. E Gustavo, mas não descobriram que o Bernard é um anfitrião? Finalmente, né? Finalmente a Charlotte, junto com o grupo ali do Flock, os tempos também, né? O grupo ali do Flock, que é o Carl Strand, descobriram aqueles 500 protótipos de Bernard. A gente achava que era 3, né? Mas não, são mais ali que tem. Inclusive algum protótipo ali das antigas, né? Que é aquele que abre a cara assim, que a gente já viu que o modelo antigo era. Então o que isso fica claro? O Ford andou trabalhando em vários protótipos do Bernard, desde aquela época lá, porque como a gente falou aí, o protótipo antigo aí. E a gente vê que a Charlotte começa a torturar o Bernard por informações, né? Sim. Como se ele estivesse se afogando, né? Fazendo ali uma... Descobriu que ele é um anfitrião, então pode controlar ele. E aí a gente vai pra antes, né? Que é quando o Bernard tá com a Elsie lá no berço, né? Isso aí é antes da tortura do Bernard com a Charlotte. Sim. A gente vai lá e encontra ele de novo, né? De novo a gente vê o Ford, emocionante. Mais uma vez eu lacrimejei. Porque me remete àquele momento lá, a primeira temporada em Westworld, que a gente não entendia nada. E é um personagem, né, muito chamativo, é um personagem que ele se impõe muito em tela, você não quer parar de olhar pra tela, sabe, enquanto ele tá ali. É, porque o ator é um dos melhores atores do mundo. Sim. Inclusive ele mostra isso em cena de novo, ele não perdeu o ritmo do Ford. É o cara que ainda lembra como faz o Ford ainda. E uma coisa que eu observo ali é que essa versão do parque dentro do berço é uma versão antiga, né? O berço ele roda uma versão antiga do parque. Sim. Porque a Clementine ainda é a Carol Moreira, né? Porque já mudou de Clementine. Sim. E a Maeve ainda tá lá também. Então pra mim essa versão do parque ela ainda é antes da primeira temporada. Então, vocês lembram daquela unidade de controle que o Bernard tinha falado com a Elsie? De que tinha no parque também uma segunda unidade, né? A primeira foi o James Delos, que eles encontraram lá pedalando, né? E teria uma segunda que teria feito, né? Que ele lembrou. Exatamente. E a gente descobriu nesse episódio que ela é o Ford. A gente chegou a especular que poderia ser uma versão híbrida do William, né? Do Homem de Preto, mas não. Foi até por um caminho mais óbvio. Essa temporada ela tá indo pro caminho menos óbvio, mas dessa vez eles apostaram numa questão mais óbvia. Sim. Com propósito, foi até legal. E não que essa nossa teoria caia por terra, ainda existe, né? Do William ser um híbrido, até né? porque... Tá aqui no card. E uma coisa que também é bem curiosa é que o Ford revelou ali pro Bernard, né? Naqueles diálogos deles, que o parque, na verdade, é um teste. Um teste pra essa questão da imortalidade humana. Exatamente. Isso foi talvez a coisa mais importante desse episódio, né? A gente entender isso, né? Por que do parque? Por que ele existir? Será que é só para entretenimento da galera? Ali no parque, o ser humano ele pode se comportar da maneira como ele é realmente. Não é igual, é até uma crítica social, né? Que aqui fora muita gente é velada às vezes, não se mostra totalmente. Até porque a gente não pode sair matando ninguém como eles fazem com os anfitriões lá, né? Eles fazem isso porque eles sabem que são anfitriões. Sim. E não tem regras lá. E lá eles são eles mesmos. Então eles conseguem roubar os dados humanos de como eles são realmente. E colocarem no anfitrião. Que o Ford até falou lá que eles são cópias, na verdade. E são cópias. Mesmo que a Dolores não tenha sido uma pessoa que a gente acha que ela foi, os anfitriões são sim cópias. Inclusive a Dolores fala, fizeram a gente pra ser igual a vocês e vocês agora não querem ser igual a gente. Exatamente. Completamente verdade, Dodô. Mas é o seguinte, por isso exatamente, pra que construir um parque pra poder clonar seres humanos ou então dar imortalidade? Justamente para estudar o comportamento humano em situações extremas, situações realistas, né? É uma loucura, né? Isso já é uma loucura desde o começo já. Só de você querer clonar ou então criar imortalidade já é loucura. Sim. Criar imortalidade baseando no comportamento humano em situações extremas dentro do parque, mais loucura ainda. O Ford é o diabo, ele tá querendo construir um inferno, só pode ser isso. Uma outra coisa também que fica não só evidente, como o Ford fala com todas as palavras, é que a tecnologia da imortalidade não funciona direito ainda. Ele falou que eles não conseguiram resolver o problema que deu no James Delos, né, naquele bug lá. Tanto é, né, que a gente viu o William já mais velho, ainda ali com o James Delos conversando com ele. Recente ali, uns 5 anos assim, né? Tô curioso, né, cara? Isso a gente pode ir pra muitos caminhos a partir disso e até descartar outros caminhos que a gente queria que a série chegasse. Como, por exemplo, a questão da Dolores ser um híbrido, então a Dolores ser baseada numa pessoa importante na vida do Arnold. Ela ainda pode ter sido baseada, não significa que a Dolores que a gente vê ali, Devon Rachel Wood, seja uma mistura, seja um James Delos da vida. Eu acho que ela é mais um Bernard do que um James Delos, porque o Bernard não é híbrido. O Bernard é um anfitrião do zero, criado do zero, inspirado no Arnold. Sim. Tanto que muda o nome até. O Jim Delos continuou sendo Jim Delos. Sim. E o Ford ainda é o Ford, porque o Ford também fez esse lance aí da imortalidade. Só que de uma maneira diferente, né? Por isso que ele tá só dentro do berço, na verdade tá só dentro da cabeça do Bernard. E ele falou, inclusive, que se ele sair, né, for pro mundo real, ele não vai durar tantos dias assim. Aí você se pergunta, mas o Ford saiu, a gente viu o Ford lá do lado de fora.
Não, o Bernard viu. Só o Bernard viu o Ford. Então O Ford está ali, só que na cabeça do Bernard. Que é curioso, até engraçado isso, porque ao longo dessa temporada, em certos momentos, o Bernard tá meio... Não é perdido, mas avoado. Ele tá meio... Quê? Porque o tempo todo o Ford tá aqui. Isso. Nessa linha temporal pós-berço, né? Que é quando ele tá com a Charlotte. Na praia. Quando tem Flock em cena, é presente. É uma coisa que não aconteceu ainda. Então toda essa guerra dentro da mesa ali, com o Biga, né, a Dolores arrancando o cérebro ali, não sei o que, isso tudo é antes do Flock, né, na praia. Sim. A gente vai se aprofundar nisso. Essa série é muito detalhista, né, e às vezes eles colocam alguns detalhes muito interessantes. Eles colocam várias vezes o Ford e o reflexo dele aparecendo durante o episódio, isso pra mostrar que ele ainda tá ali em todos os lugares, né, cara? Vários reflexos. Ele é quase que onipresente, né, ele tá em todos os lugares, ele sabe de tudo, vê tudo. Então isso é um detalhe pequeno, mas que às vezes pra gente se torna gigante. É porque o Ford, querendo ou não, ele é um deus ali dentro, porque ele é amado por alguns e odiado por outros, então... E ele é o criador, né? Sim, é o criador. Então... Essa associação com Deus é bastante feita. Tem até frases bíblicas, né? Então tá aí uma resposta que até a gente queria saber, né? Eles não conseguiram resolver o conflito entre a mente e o corpo de anfitrião, né? É uma parada que ainda tá ali. Claro que pode ser uma mentirinha ali ou não, né? Mas eu acho que é verdade ali. Eles não conseguiram resolver esse problema. Por isso que ainda tá tudo em teste. Por isso que o parque ainda tá funcionando. E tá aí, né? Uma outra revelação também que eu acho que vai ser importante mais pro futuro é que a Dolores ajudou o Ford a construir o Bernard Nude. Exatamente. Então aquela questão lá, que até tá de novo com o Letterboxd ali, que a gente vê aquela conversa entre o Bernard e a Dolores, era um teste de fidelidade da Dolores com o Bernard, né? Sim. Na verdade do Ford. Porque ninguém conhecia melhor a personalidade do Bernard do que a própria Dolores. O Ford fala isso, inclusive. Então fica evidente ali que o Ford meio que pegou uma carona, né? Muitas aspas aí, junto com o Bernard pra fora do berço. Sim. Né? Mas como eu falei aqui, só o Bernard vê o Ford. O Ford realmente está ali, só que dentro da cabeça dele. Quando acaba o episódio com o Bernard falando com a Charlotte, com o Flock ali, com os Stubbs, isso é depois da guerra na mesa ali. Na guerra onde a Dolores sai matando todo mundo com o Ted brabão lá, matou o Biga a soco, né? Agora ele virou Ted Zica. Exatamente. E eu gosto da música também, né? Um meio Terminator que tá rolando ali. Sim. Faz todo sentido, inclusive. Ele é o Terminator da Dolores, né? O que o Hector é pra Maeve. Tednator. Então teve toda essa guerra aí, teve aquele confronto da Dolores com a Charlotte, que eu não lembro por que eu fiquei torcendo pra Dolores matar a Charlotte, senão a Charlotte aparece depois. Antes ela aparece depois, entendeu? Que é quando ela tá torturando o Bernard. Sim. Então naquela última cena do episódio ali, a Charlotte falando, abre seus olhos, aquilo é depois da guerra. Exatamente. Depois desse momento com a Dolores, com o pai da Dolores e tudo. Aí a gente se pergunta assim, mas calma aí, nesse momento em que a Dolores tá com a Charlotte, com os Stubbs e com o pai, com o Ted ali naquele laboratório, o Bernard não está ali. Então como é que o Bernard lembra e fala pra Charlotte? Exatamente. Ele passa por essa memória. Como é que é o berço dele, né? Como é que ele tá ali dentro? Ford. Exatamente. Porque o Ford é o pai de todos, o Ford tá em tudo que é lugar. Inclusive, no momento em que a Charlotte fala aí onde é que tá o pacote de dados aí do pai da Dolores, que a Dolores roubou. Primeiro, o Bernard sussurra, né, pra Charlotte, não mostra pra gente o que ele falou, e depois entra no Flock, aí ele fala pro Flock. Sim. Isso tá escrito na nossa cara, que o Bernard falou uma coisa pra Charlotte e pra o Flock ele falou outra. Sim, porque senão eles não teriam feito dessa forma. Não faz sentido ele falar pra Charlotte, depois da Charlotte chamar a galera e ele falar a mesma coisa, sabe? Não faz muito sentido. Mas aí tem duas coisas interessantes que a gente pode observar aí. Primeiro é que a Charlotte tá no comando dele. A gente viu que o negócio é prova de som, então tudo que a Charlotte também falar pra ele, o Flock não vai ouvir. Então a Charlotte pode ter falado aí, fala que tá não sei aonde. Com certeza. Porque ele vai obedecer. Por outro lado, o Ford está controlando o Bernard. Então o Ford pode ter feito o Bernard falar uma mentira para Charlotte, que talvez tenha sido a mesma mentira do Flock, tentando despistar a gente com esse som, esse sussurro aí. Pode ser, mas também pode ser que o Ford queira que a Charlotte faça o que ela quer fazer com o Bernard. Entendeu? Talvez a Charlotte leve o Bernard aonde o Ford quer. Então talvez ele não tenha mexido nessa estrutura. Sim, mas aí vai entregar onde está o cérebro lá do pai do Dolores? Provavelmente não. Por isso que a Charlotte mentiu por vontade própria dela e o Ford deixou, entendeu? E sabe por que o Ford consegue controlar o Bernard, tomar decisões por ele? Porque a gente viu o Bernard atirando na galera, fazia um paralelo com o Ford, aliás, Anthony Hopkins segurando uma metralha. E essa cena, cara, foi muito boa. Inclusive o Ford também fala claramente, o que vai acontecer agora não é culpa sua, né? Fala pro Bernard e metralha todo mundo. Então fica evidente que o Ford pode sim controlar o Bernard, independente de onde ele esteja. Sim. Então o que o Bernard falou ali pra Dona Charlotte, que aliás tá fazendo hora extra, podia ter morrido já nesse episódio, isso leva a gente pra muitas situações diferenciadas, como por exemplo, na linha do tempo do Bernard com o Flock, eu sei que não fala linha do tempo, tá? Mas aquele momento lá do Flock
com o Bernard na praia, aconteceram umas coisas estranhas ali. Tipo o Bernard confessando que matou todos os anfitriões que estavam afogados ali. Sim, inclusive o Ted estava ali. Então, nesse momento em que o Bernard fala isso no final do primeiro episódio, ele fala meio que se dando conta de que fez isso. Não é bem uma revelação, ele meio que entende que fez isso. Ford fez por ele, né? Agora, o interesse do Ford em matar anfitriões afogados, eu não faço a menor ideia de qual seja. A gente como aquele mar apareceu lá. Então é muito interessante essa questão da não linearidade dessa temporada. Porque se por um lado a primeira temporada fazia isso como um plot twist, uma revelação de como de Pedro era o William, tinham duas linhas temporais funcionando ao mesmo tempo. Por outro lado, nessa temporada é uma questão mais de um outro tipo de plot twist, uma questão que a gente sabe que são linhas temporais diferentes, mas que a não linearidade dessas linhas temporais causa uma revelação gigante pra gente no final. Sim. Vai ter uma revelação gigante. Afinal, como é que o Bernard chegou na praia? Então, aquela questão de cadeiras, taça, tinha uma taça de champanhe junto com o corpo do Bernard quando ele acorda na praia. Como ele chegou lá? Isso a gente só vai descobrir no último episódio. Vai ser uma revelação. Tivemos, Gustavo, o encontro entre Homem de Preto e Maeve, né? O grande encontro que a gente esperava, porque já tinham acontecido várias coisas com eles no passado, né? Ele era aquele homem mau que a filha da Maeve falava, e um deles, pelo menos. O homem mau e forte. Alguma coisa de muito especial tem nesse momento em que o Homem de Preto mata a Maeve e mata a filha dela. Ou não, ou é só pra ter um arco entre eles dois, né? A Maeve e o Homem de Preto. Sim, mas por como a série constrói as coisas, parece que tem alguma coisa a mais por trás que a gente ainda não sabe. Tem, o Homem de Preto é confirmado pra mim um anfitrião, ou pelo menos um híbrido, porque o cara leva tiro e não morre. Sim. Ele sente a dor, ele cai no chão, claro. Sim, e a gente sabe que tem aquela forma de recuperar, deles tomar uma injeção. O Steam Pack. Sim. Mas, não sei, é muito tiro. Ele levou tiro nos dois braços dessa vez, né? E ele levou um tiro agora aqui na barriga, peito. Na perna, nos dois braços. E outra coisa também que ficou evidente pra gente é que a Maeve não tem controle sobre anfitriões acordados, né? Sim. Anfitriões acordados é Dolores, agora o Lawrence, né? Lawrence, exatamente, a gente viu por ele, né? E essa cena com o Lawrence é muito legal, porque ele tá o tempo todo com o Ed Harris, né? Com o Homem de Preto, o tempo todo, até que a Maeve esclarece as coisas pra ele. Ela abre a mente dele, parece, sabe? Não foi bem um controle, né? Mas ela conseguiu acessar uma memória dele. Sim. De uma outra época, né? Porque a memória atual do Lawrence, ele tá amigo do Homem de Preto. Então, de algum jeito, a Maeve fez ele conseguir acessar uma memória de um outro momento, de uma outra narrativa dele, foi quando o Homem de Preto matou a família dele. Eu acho que foi só simplesmente a Maeve ter falado, e isso veio como uma lembrança na cabeça dele. Mas eu acho que isso é uma força maior. Eu acho que se chegar ali o Homem de Preto falar, ele não vai acessar, não. Eu acho que a Maeve tem alguma coisa ali ainda. Em relação a isso, eu acho que não. Inclusive, a Maeve pode ter acessado uma memória da Dolores naquele momento que elas se encontram, né? Que a Dolores puxa a arma prateada da miséria, e rapidinho ela guarda. Tudo bem, a Dolores pode ter uma persuasão muito boa, pode ter convencido ela, as duas, elas têm uma conexão, elas têm uma identificação uma com a outra, né? Sim. As duas têm propósitos parecidos, com pontos de vista diferentes. Sim. Então rola uma identificação. Foi até muito boa a atuação delas duas e a interação de uma com a outra. Tem uma química legal entre elas, né? Então a Maeve leva aqueles tiros lá, né, da galera delas, que essa galera foi a galera que o Lee Sizemore chamou lá no episódio anterior, né? Chamou, ele pegou, encontrou um telefone ali, ligou pra galera, e tá aí, causou esse rebuliço inteiro aí. E os índios levaram a filha da Maeve. Exatamente. E o Lee Sizemore se escondeu ali e tá com a Maeve ali, tá perto da Maeve. Mas tem uma coisa curiosa aí, nesse momento da Maeve com a filha. A gente acabou de ver que a Maeve não consegue controlar o quê? Os anfitriões que já estão libertos. E quando foi a última vez que ela não conseguiu controlar um anfitrião? O índio. Sim. Eu já achei que os índios eram híbridos. Agora eu tô achando que os índios são anfitriões acordados, porque a Maeve não consegue controlá-los. Por algum motivo, os índios estão meio que preservando os humanos, né? A gente viu eles pegaram os Tubbs e deixaram vivo. Que eles queriam o Lee Sizemore, né? Encontraram com a Maeve, só pediram o Lee Sizemore, eles negaram, foram embora. E também deixaram a filha do Homem de Preto viva, né? Mas os índios têm algum propósito muito importante que eu acho que vai ser revelado no próximo episódio, que é o trailer do próximo episódio, é todo dos índios. Sim, e nada tira da minha cabeça que o Ford tem a ver com essa situação. O Ford, especificamente. Eu só não gostei de uma coisinha me tirou e falou, eu tô vendo uma série de televisão. Você não pode ver uma série de televisão achando que você tá vendo uma série de televisão, você tem que imergir ali dentro. Tem um garoto novo ali, que nunca deve ter transado, foi seduzido por um robô. Tudo bem, a Angela, né, uma gracinha, né, claro, com certeza. Mas a cena eu achei tão... Não. Assim, o cara é treinado, ele... Tudo bem, homens, né, a gente sabe que, né...
Mas o cara é treinado, um soldado, soldados que não usam capacetes, inclusive, mas tudo bem, isso eu relevo muito bem. Eu não sei, eu achei muito caidão, esse momento só, foi o único momento pra mim que foi meio caído, nessa temporada inteira só teve esse momento que eu achei caído. Eu achei até interessante, que é uma outra forma que os anfitriões conseguem controlar a galera, assim como os humanos são assim. O cara acabou de ver os amigos sendo massacrados, ele sabe que ele tá numa guerra, ele sabe que ele tem que pegar os anfitriões pra matar, e se deixa levar assim... Não, mas eu te entendo. Eu acho que deu uma fantasiada, assim, uma questão humana, questão do homem, essas coisas, mas foi uma fantasiada meio longe demais até. Então é isso, não esquece de dar aquela martelada no like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, porque a gente faz vídeos da série o tempo inteiro. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais. Segue a gente lá, é isso aí. Valeu!